Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa nossa videoaula, quando nós trataremos de contrato social, Estado Democrático de Direito e Fascismo, parte 2. A nossa fala ou a nossa aula será pautada por um conjunto de slides. Vocês terão acesso aos slides integralmente na nossa plataforma Ava Moodle. Está disponível na disciplina nos conteúdos dessa semana. E vocês poderão acessá-los sempre que quiserem, sempre que precisarem, para sua revisão e realização também dos exercícios avaliativos. Então, vamos ao nosso conteúdo, já partilhando aqui na tela os nossos slides. Contrato Social, Estado Democrático de Direito e Fascismo, parte 2, é a videoaula em que nós vamos enfocar o fascismo e a fórmula nazi-fascista. São, portanto, expressões que se opõem ao Estado Democrático de Direito. O fascismo tem o seu berço na Europa, na primeira metade do século XX. Benito Mussolini, líder fascista na Itália, em 1919 fundou o Fasci Italiani di Combattimento. Vejam que há ali uma figura de um homem esforçando-se para quebrar um feixe de varas. Identifiquem a palavra em italiano fasci com a palavra em português feixe, e você vai entender assim o simbolismo básico do fascismo. Entende-se no fascismo que uma vara sozinha é facilmente quebrável, já um feixe de varas não é. Por isso é que se prega uma união, como que num conjunto de varas, para que juntos os sujeitos sob o partido fascista fiquem insuperáveis, imbatíveis, portanto muito fortalecidos. Em 1923, Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista. Vejam que ali no símbolo do Partido Nacional Fascista, o PNF, já há dois elementos novos no feixe de varas que nós vamos destacar daqui a pouco no nosso próximo slide. Esses dois elementos novos são uma vara central e um machado. Em 1928, Benito Mussolini consolidou o Grande Conselho do Fascismo. Fascismo. Desde a antiguidade, o feixe representa poder físico e também poder mágico. Isso está presente em muitas histórias na literatura clássica, na literatura antiga, em contos e também em mitos, todos eles de berço europeu. O feixe, representando o poder físico e mágico, é também um símbolo de masculinidade e de força. Unidas, as varas fortalecem e protegem a vara central. O conjunto sustenta o machado, que simboliza a autoridade para punir. É, portanto, visto o machado não como um instrumento de trabalho, e sim como uma arma de guerra. É um símbolo de um poder belicoso, de bélico, de guerra, de poder armado e também de um poder centralizado naquele líder maior representado ali pela vara que fica no centro ou no meio de todas as demais. Vamos explorar um pouco mais esse símbolo. Finalmente temos aqui um selo com o qual se identificava o fascismo lá na Itália sob o poder de Benito Mussolini. Percebam que, diferente da forma anterior, quando o feixe de varas tinha um machado amarrado a ele, agora o machado é colocado naquela vara central, aquela que está no meio de todas as demais, que está protegida pelas demais, que está fortalecida pelas demais e que, estando acima das demais, detém em si o poder de julgar e de punir. Finalmente, o machado é posto na vara ou na haste central, dando ao líder protegido pelo feixe o poder de decidir e de executar. Repetindo,
Trata-se de um símbolo de poder belicoso e centralizado. O fascismo, como eu disse no início, tem berço europeu. Ele iniciou na Itália com Benito Mussolini, cujo governo durou de 1919 a 1945. E nós entendemos que há uma fórmula nazifascista, porque elementos do fascismo são comungados pelo nazismo, aquele regime que foi implantado na Alemanha por Adolf Hitler de 1934 a 1945. Ambos os ditadores, Mussolini e Hitler, morreram em 1945, quando seus respectivos países, a Itália e a Alemanha, aliançados, perderam a Segunda Guerra Mundial. Mussolini foi executado e o seu corpo foi exposto publicamente, de cabeça para baixo, juntamente com o corpo da sua amante, assim como Adolf Hitler também foi morto, junto com a sua companheira, a Eva Braun, segundo a versão mais aceita entre os historiadores, após, mediante pedido do próprio Hitler e da própria Eva Braun, tendo perdido a Segunda Guerra Mundial, foram executados por um dos seus comandantes militares. Veremos agora o que se chama, na sociologia, de fórmula nazifascista. É muito importante que nós entendamos os elementos que compõem essa fórmula para que identifiquemos a presença deles nos discursos políticos a ameaçar ou a ameaçarem o Estado democrático de direito e a educação democrática, tal como defende a Constituição Federal Brasileira, a LDB no Brasil e todos nós que somos partidários de uma escola e de uma educação democrática. A fórmula nazifascista é assim chamada, como eu disse há pouco, porque ela caracterizou o regime fascista de Mussolini e o regime nazista de Adolf Hitler. Ali na foto nós temos representados, Hitler à direita e Mussolini à esquerda dele. A fórmula nazifascista tem mesmas características ideológicas, mesmos critérios organizativos e mesmas finalidades políticas. Essa teorização da fórmula nazifascista é feita por Eda Saccomanni, cientista político radicado na Itália. Começamos pelas mesmas características ideológicas que marcaram o fascismo e o nazismo e que compõem, por isso, a chamada fórmula nazifascista. A primeira característica ideológica é o culto público a um chefe poderoso. Lembrem-se bem de que já lá no símbolo fascista nós tínhamos uma haste central ou uma vara central que se sustentava e que era protegida pelo conjunto de varas que estavam a ela amarradas. O culto público a um chefe poderoso é praticamente a criação de um mito, de um chefe ou de um líder nacional que se apresenta e que tem todo um aparato de propaganda que o apresenta dessa maneira, como detentor de todas as virtudes, de tudo que há de positivo e em cuja palavra todos devem confiar e em cujo poder todos devem também confiar e obedecer. Uma segunda característica ideológica é a exaltação da coletividade nacional. Mas essa exaltação da coletividade nacional, embora num primeiro momento pareça ser algo positivo, na verdade não o é, porque trata-se de uma coletividade nacional idealizada. Da mesma forma que o grande líder, o grande chefe poderoso é, na verdade, um mito, a coletividade nacional também acaba sendo um mito. Ela é idealizada e serve para que os sujeitos detratem o que é estrangeiro. Tudo aquilo que não se adapta a essa nacionalidade, a essa ideia de nacionalidade, a esse mito nacional idealizado, tudo aquilo que é diferente disso, que destoe disso,
é marginalizado, perseguido, detratado e também eliminado. Uma outra característica ideológica da fórmula nazifascista é o culto à tradição e ao conservadorismo. Essa característica liga-se organicamente a todas as demais, mas principalmente à próxima, o desprezo às individualidades e à liberdade pessoal. O pensamento tradicional, conservador, idealizado, que despreza o que é estrangeiro, que despreza o que é individual e que despreza a liberdade pessoal, integra toda uma ideologia que procura conformar os sujeitos igualmente em torno de uma única ideia que é personalizada em seu líder maior. E aqui nós temos um entendimento mais aprofundado do símbolo do fascismo, né? Todas as outras varas são iguais, têm o mesmo tamanho e estão igualmente amarradas ao líder maior, dependendo e sustentando as suas decisões, a sua vontade, o seu poder e submetendo-se a essas mesmas decisões, vontade e poder, até porque o líder, como vimos no símbolo do machado, detém em si o poder de julgar e de executar o que é um poder armado. Continuando, nós vamos verificar agora os mesmos critérios organizativos que estão presentes no fascismo, no nazismo e que compõem a chamada fórmula nazifascista. Um dos primeiros e mais lembrados critérios organizativos na literatura que trata sobre esse assunto é o controle dos meios de comunicação. Esse controle dos meios de comunicação permite ao líder central lançar mão de um pesado aparelho de propaganda, de si mesmo, das suas ideias, do seu poder e do que ele pretende impor ao Estado e à coletividade nacional. Esse pesado aparelho de propaganda é possível de ser posto em funcionamento graças ao controle centralizado dos meios de comunicação, também dissemina aquele ideal nacional, aquela identidade nacional idealizada, nem sempre e quase nunca correspondendo à verdade materializada na vida dos sujeitos, mas que cria essa ideia e como que aprisiona os sujeitos numa ideia, numa ideologia, da mesma maneira que aquelas varas estão todas aprisionadas ou amarradas ao seu líder central, cuja propaganda está em primeiro plano aí no seu projeto de Estado e entre os seus critérios organizativos. Também são critérios organizativos o controle das ações econômicas, políticas, sociais e culturais. Tudo o que se pratica no país deverá estar de acordo com a vontade daquele que é o líder maior e que tem ali um grande controle sobre os meios de comunicação e, através deles, determina como deve ser o comportamento econômico, político, social e cultural de todas as pessoas no país. Agindo dessa maneira e sempre com a ameaça de julgar e de executar os que se opõem a essa perspectiva, o líder maior acaba submetendo o Estado ao seu governo. Nós vimos na nossa aula anterior que o Estado democrático de direito funciona de maneira oposta. O Estado permanece e os governos que se alternam têm a responsabilidade de zelar pelo Estado e de contribuir da melhor maneira para que o Estado se aperfeiçoe e continue. No caso do Estado democrático de direito, como é o caso brasileiro, todos os governos têm essa obrigação. Assim, eles se submetem ao Estado, que é permanente, e na sua transitoriedade, todos eles, os governos, servem a esse Estado. A submissão do Estado a um governo é um ato autoritário e é próprio, portanto, como critério organizativo da fórmula nazifascista.
As mesmas finalidades políticas percebidas no fascismo de Benito Mussolini e no nazismo de Adolf Hitler compõem aí, na fórmula nazifascista, o conjunto de finalidades políticas. Uma dessas finalidades é alcançar uma monopolização partidária. O que significa isso? Significa que um único partido, aquele ao qual o líder maior pertence, é que vai se estabelecer como legítimo. E todos os demais partidos serão perseguidos, colocados na clandestinidade, ou terão os seus líderes caçados, ou exilados, ou perseguidos, de alguma maneira calados, às vezes até com o emprego do terror. Outra finalidade política da fórmula nazifascista é a manutenção forçada das desigualdades de classe. Mantendo-se uma estrutura de classes forçadamente desigual, cria-se e justifica-se pelos mesmos aparelhos de propaganda uma hierarquização das relações sociais. A submissão do Estado ao governo aparece aqui quando essa hierarquização das relações sociais, por exemplo, é mantida através de uma legislação cuja determinação, cuja configuração foi levada a cabo, ou foi levada a termo, por ordem do líder central. Nesse tipo de organização social hierarquizada e tida como naturalmente hierarquizada, e pior do que isso, aceita por todos os cidadãos como correta e naturalmente hierarquizada, estabelece-se como verdade que alguns devem se sacrificar para que outros possam dirigir. Às vezes se diz que devem sacrificar-se os pobres para que as lideranças econômicas possam conduzir o país a uma condição melhor. Sempre se estabelece assim, nessa hierarquização, uma espécie de destino de uns ao sacrifício e de outros à liderança. Por fim, uma finalidade política das mais graves, próprias da fórmula nazifascista, é o aniquilamento da oposição mediante emprego de violência e de terror. Critérios ideológicos, critérios organizativos, finalidades políticas da fórmula nazifascista se combinam ao longo da história. Governos autoritários podem, inclusive hoje, tanto aplicar a fórmula nazifascista quanto combinar elementos dela em arranjos antidemocráticos. Muitas vezes, mesmo sendo o Estado, por força de lei, com expressão nos seus contratos sociais, com expressão na Constituição, mesmo sendo um país democrático, um Estado democrático de direito, para disputar poder, muitos líderes lançam mão de elementos da fórmula nazifascista a fim de poderem, assim, continuar mandando. Essas ações são tidas como antidemocráticas e são, de fato, antidemocráticas. Isso significa que é necessário uma constante observância de todos os cidadãos para que possam identificar, resistir e debelar essas atitudes antidemocráticas que, quando aparecem aqui, ali e acolá, são sempre tentativas de materialização de elementos da fórmula nazifascista dentro de um regime democrático. Quando isso acontece, quando se tenta empregar elementos da fórmula nazifascista em regimes democráticos, o Estado democrático de direito sofre, tem prejuízos, é ferido, e entre esses direitos, o da educação. A submissão do Estado ao governo acontece mediante a combinação de vários elementos próprios da fórmula nazifascista. Aqui eu coloquei nesse slide alguns deles para que a gente verifique, né, na maneira como estão dispostos ali, que há certa organicidade entre eles. Controle dos meios de comunicação social,
não apenas os tradicionais rádio, televisão, jornais e revistas, mas também a internet e as redes sociais. Propaganda exagerada do governo, culto ao grande líder, perseguição a opositores, ódio ao estrangeiro, condenação do diferente, seja o diferente em termos de gênero, em termos étnicos, em termos de classe social, em termos de orientação político ideológica. Todo esse tipo de condenação daquilo que é diferente fere o direito do diferente de fazer parte de uma sociedade democrática e harmônica. Eu agora dispus aqui, de uma maneira um pouco mais didática, todos os elementos que vimos até agora nessa nossa exposição, relacionados àquele símbolo do fascismo que ganhou vulto lá sob o poder de Benito Mussolini. A hierarquização das relações sociais, a monopolização partidária, a manutenção forçada das desigualdades de classe, o aniquilamento da oposição mediante violência e terror, são identificados diretamente com o poder armado da fórmula nazifascista. O controle dos meios de comunicação, o pesado aparelho de propaganda, o controle das ações econômicas, políticas, sociais e culturais são exercidos, né, são colocados em prática, são materializados, visando-se o convencimento das massas para que continuem ali juntas ao grande líder e ao seu projeto de poder. O culto público a um líder poderoso, a exaltação da coletividade nacional idealizada e a detração ou detratação de tudo que é estrangeiro, o culto à tradição e ao conservadorismo e o desprezo às individualidades e à liberdade pessoal são como que essas correias ou essas faixas, né, que mantêm a massa unida em torno do seu líder. Se nós formos observar isso de uma maneira um pouco mais aprofundada, nós identificaremos nesse modelo de exercício de poder chamado de fórmula nazifascista, o grande princípio alimentador e animador dessa perspectiva antidemocrática, e que é, fundamentalmente, o ódio. Sugiro àqueles que quiserem aprofundar os seus conhecimentos, as suas percepções a respeito da fórmula nazifascista e de como ela hoje procura se instalar, minando governos democráticos e ameaçando o Estado democrático de direito, 3 livros. Uma Estranha Ditadura, de Viviane Forrester, Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, de Rubens Casara, e Como as Democracias Morrem, de Levitsky e do seu companheiro pesquisador, também da área de ciência política, que vejamos aqui, Daniel Ziblatt. Eu havia me esquecido do sobrenome dele. Mas esses 3 livros são muito bons e facilmente encontrados. Eles cobrem os últimos 10 anos, pelo menos, em que se tem esse ataque às democracias, principalmente no Ocidente, através de discursos que tentam minar o Estado democrático de direito, apresentando elementos da fórmula nazifascista como adequados. De Viviane Forrester, sobretudo as experiências verificadas em França. Rubens Casara, os últimos 5 ou 4 anos no cenário brasileiro. E de Levitsky e Ziblatt, principalmente o episódio recente, também de poucos anos para cá, sobre como se tenta matar as democracias e como que essas tentativas de morte na democracia têm, nos episódios eleitorais dos Estados Unidos, um laboratório bastante interessante. Aqui nós temos as referências que eu utilizei para as nossas últimas 2 aulas, esta que encerramos agora e a anterior, a parte 1.
todas essas referências retiradas do Dicionário de Política, que foi organizado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. E assim, nós encerramos aqui essa nossa exposição, agradecendo a vocês, mais uma vez, por sua participação, por sua atenção e convidando para que visitem sempre, estejam sempre ligadas e ligados ao nosso ambiente virtual de aprendizagem Moodle Unicentro e que mantenhamos nos comunicando pelos canais de sempre, enquanto perdurarem as nossas obrigatórias atividades remotas em função da pandemia da Covid-19. Agradeço mais uma vez a vocês e até a nossa próxima interação.